porque uma simples rolada no feed pode estragar a tua vida. Fala pessoal, bem-vindos mais um Vascular Vibes. Tô eu aqui, Mirna, o Afonso do meu lado, nosso podcast semanal, e hoje o tema tá quente. Esse tema é muito fantástico porque ele é uma coisa que mudou muito de um tempo para cá. Que é o seguinte, a mídia social tem uma influência gritante na nossa vida nos últimos meses, nos últimos anos, né? Sim. O que acontece é o seguinte, para pra pensar, 20 anos atrás, se você precisasse escolher um restaurante, o que você iria fazer? Você iria pegar a dica de um amigo teu? Você iria procurar em Nas um páginas jornal, amarelas. nas páginas amarelas, Jornal. né, no jornal, Na informação que peixe falaram urbano, naquelas propagandas de TV, né? propaganda de Rádio. televisão, Antes da rádio. propagação de TV era propaganda de rádio, né? É verdade. Tudo que E tinha. daí o que acontece? Hoje o que acontece? Hoje as pessoas estão olhando no telefone, as pessoas estão olhando no computador. Hoje você consegue ter uma penetração às vezes muito maior em rede social até do que televisão. Sim. Então o que acontece? Hoje a tecnologia fez com que praticamente todas as pessoas, qualquer pessoa que tem um telefone no bolso, consegue ter o mesmo grau de impacto de divulgação que as televisões, que os rádios tinham antigamente. Sim. Isso traz uma coisa muito positiva, que você consegue pegar a sua ideia e divulgar com uma penetração gigantesca. Você consegue difundir coisas boas de uma forma Pra muito todo fantástica. Sim, isso é uma coisa muito interessante porque o nosso conhecimento de saúde, né? Se vocês perguntarem para os nossos avós, né? Foi uma geração muito sofrida, uma geração que não sabia o básico, tá? Eu sei que tem coisas que para vocês hoje é básico, mas são gerações que nem sempre escovavam os dentes todo dia. Eu sei que isso parece estranho, mas sim, não tinham essa rotina do escovar porque não era ensinado hábitos de higiene básico como... Por isso que muitas vezes atrás se morria por doenças infecto-contagiosas. Para pra pensar, olha o quanto aumentou a expectativa de vida Sim. das pessoas. Na Idade Média, uma pessoa, na Idade Antiga, Roma Antiga, Roma as Antiga. pessoas pessoas com 30 anos já eram consideradas idosas. Exatamente. Depois, mais pra frente, 50 anos já era considerado idoso. Poxa, se você para pensar, vamos pensar em uma coisa meio história, assim. Donatello morreu com menos de 40 anos. Exatamente. Né? Quem mais? Se a gente for pegar, depois do renascentismo, se você pegar 1800, 1900, o que acontece? A expectativa de vida com 65 anos era considerada uma pessoa idosa. Sim, e outra coisa, pergunta para sua avó, seu avô, eles não faziam check-up de rotina. As pessoas, na maioria das vezes, morriam, e é muito comum, pergunta pro seu avô, sua avó, eles não sabiam no que as pessoas tinham morrido. Vocês têm noção Morrer disso? de velho. Mas morrer de velho com 40? Ninguém morre de velho com 40, nem que 50, pelo amor de Deus, né? E tudo. Então, assim, eles não tinham esses hábitos de saúde, não era uma coisa assim tão divulgada. Eu sei que pra gente parece estranho, né? Quem já tá nessas gerações mais novas, mas isso foi realidade. E assim, essa massificação da divulgação de informação começou a aumentar muito de uns anos pra cá. Assim, da década de 60 começou a ter televisão, até um pouco antes, 50. A TV né? foi um grande começo, A TV né? o rádio foi um começo absurdo. Sim. E depois, mais pra frente, com a televisão, depois televisão colorida, e depois com a massificação da internet, que foi da década de 80 pra cá. Isso. Daí o que acontece? Até a gente chegar nas Depois, novas redes começou sociais. a chegar nessas redes sociais. O que a rede social fez? Ela permitiu com que literalmente qualquer pessoa pudesse divulgar o seu conhecimento. E ele viralizasse, né? Como todo mundo fala por aí, né? Esse termo viralizar é relativamente mais frequente. A gente não é tão novo assim, né? Mas a gente começa a perceber que assim, você consegue ter uma penetração, você consegue divulgar a sua ideia de uma forma muito maior. Né? Sim. E isso tem um lado muito bom. Eu acho que isso é beleza, né? Você poder, que nem a gente mudar vidas, né? Isso que eu falei. Pegar uma pessoa, ensinar os cuidados básicos, quando que faz isso, quando que faz aquilo, o que pode fazer para que a qualidade de vida dela seja melhor, de um jeito que é fácil, tá no bolso dela, tá no celular, ela não precisa ir na biblioteca, atrás de um livro que às vezes nem tem na cidade dela, entendeu? Então, assim, o conhecimento ele se tornou para pobres, ricos, pessoas em lugares
mais isolados, Virou uma coisa pessoas em universal, lugares praticamente todo mundo tem amplas. acesso. Sim, então assim, eu acho que isso tornou, esse é o lado muito positivo e tornou isso muito melhor e com certeza isso contribui para a saúde pessoal e saúde mundial de todo mundo. E assim, universalizou de em um grau que, por exemplo, se você quiser entrar em contato, por exemplo, com aquele astro de cinema X, você pode simplesmente entrar na rede social do cara, mandar uma mensagem que isso chega nele. Isso. E Às vezes não responde, mas chega. pode não responder, mas que pode ter chegado de alguma forma na pessoa, chegou. É muito mais fácil do que era na década de 80. Ah, vamos mandar, sei lá, carta pra Xuxa. Isso. Qual a chance da Xuxa abrir uma carta? É muito menor, né? Sim. Então, assim, o problema é o seguinte, tudo tem os dois lados da moeda. Exatamente, esse é o problema. Então, o que acontece? Você tem um lado positivo de você conseguir divulgar informação boa. Só que, por outro lado, mentes negativas podem levar a Isso. utilizar esse poder de uma forma ruim. É porque o poder, ele é para todo mundo, né? Todo mundo pode pôr o que quiser ali. E aí a pessoa pode usar essa ferramenta, que é uma ferramenta maravilhosa, para trazer saúde, trazer informação de qualidade, ou pode usar para um lado mais negativo. Ou para desinformação, ou para tentar forçar ganhos. São as fake news, né? Que todo mundo tá falando. Aí vem toda aquela história que tá aparecendo na mídia. E assim, o que acontece? O que pode acontecer? E isso também acontece na saúde. Tá E na saúde cheio vascular, de onde isso fake pode news. influenciar? Onde isso pode influenciar? Cheio de fake news. Tem várias fake news em todas as redes sociais, viu? Mas vamos falar das que todo mundo mais gosta, que é de fazer rolagem, né? Tem um que eu acho divertidíssimo, que eu rio muito, porque assim, gente, é muito comédia, é muito comédia. Quando você olha aquilo, é tão escrachado que aquilo não é verdade, mas eu sei que vocês caem porque tem alguns pontos que eles simulam uma verdade que a gente vai O conversar. problema, sabe qual que é? É que assim, tem pessoas que às vezes para tentar vender algum produto, forçam tanto a barra, mas tanto a barra, que caem num padrão de desinformação que até assusta, né? Sim. Tangencia o charlatanismo, né? Não, é charlatanismo. É charlatanismo. Não é, não tem o que falar. Uma dessas que rola, que eu me divirto sempre quando aparece, porque, gente, é muita... Eu sempre denuncio, né? Não sei o que dá, mas a gente faz a nossa parte, né? Infelizmente, a gente tem que esperar que a justiça faça dela. Ele promete... Tratamentos milagrosos para varizes. Na verdade, o mais clássico, que é esse que eu tô falando, é um chá, tá? Parece um Nossa, japonês aquele do chá é que fantástico. tem o nome do doutor, que eu já não lembro, que é um nome chique lá. Porque estão escondendo doutor. de você o tratamento. E aí eles criam toda uma narrativa que tem uma teoria da conspiração mundial de todas as farmácias. Geralmente eles falam que ou os médicos não querem que você saiba o tratamento, Isso. Ou o a grupo indústria de farmacêutica não quer. Isso. E que porque tem a cura para as varizes, e estão a cura já mentindo existe faz pra tempo você. e é uma coisa simples e eu tenho. Isso. Aí você fala assim, mas eu não caio nessas coisas porque eu não sou idiota, eu sempre checo. Mas aí sabe como é que é essa pessoa? Olha a inteligência da pessoa, olha como é que uma pessoa com inteligência pode fazer um mal. Ela pega um dado real, ela vai lá e fala assim, não, porque eu tenho esse chá dessa planta, e sabe o que tem nessa planta? Flavonoide. Detalhe, é rico em flavonoide. O que é um flavonoide? Flavonoide é um tipo de medicação que a gente usa já há mais de 50 anos, que ele é uma medicação que a gente chama de venotônico. Que ela serve para quê? Para ajudar a aliviar sintomas de varizes. Tem vários flavonoides e tem vários no mercado. A gente usa muito isso no dia a dia. Quem tem varizes com certeza já tomou. Com certeza. E o que acontece? Ele faz o quê? Ele faz a veia contrair um pouquinho. No visual você não percebe bolhufas. Mas quando você usa ele, a válvula da veia fecha mais fácil. E isso faz o líquido voltar mais fácil das pernas para o coração e melhora os sintomas de varizes. O inchaço, a retenção, toda essa parte. Em nenhum momento isso regenera a veia, mas ajuda a aliviar os sintomas. Tanto é que a gente utiliza muito como sintomático nos pacientes que têm sintomas de varizes. Isso é importante, porque nesse vídeo ele coloca em foto de uma mulher cheia de varizes, com aquelas varizes, sabe? Parece umas cobrinhas assim na perna, grossona. Aí põe uma perna de outra pessoa e dá pra ver que é outra pessoa totalmente diferente. É completamente sem diferente. nada. Aí ele fala que ela tomou o chá por 10 dias, 10 ou 20 dias, alguma coisa assim, e que nisso regenerou todas as veias e melhorou e agora não tem mais nada. Não existe regeneração de veia. Não existe cura.
Uma coisa que tem que ter Tá? de conceito é o seguinte: varizes é uma doença crônica e degenerativa. É uma Isso. doença que a pessoa nasce com ela, é uma doença genética, E ela e vai. se a pessoa não tiver o cuidado de não proteger a preciosidade que ela tem, que são as veias do próprio corpo, com o passar do tempo elas vão se deteriorando. Então a gente precisa ter esse cuidado de proteger as nossas veias. E daí o que acontece? Quando alguém pega e vem com um quadro desses, ela força uma história de que tem algo escondido de você e tudo mais, e tenta forçar uma venda de algum Isso. encapsulado, algum produto. E aí ela usa essa informação que é real, que a gente tá explicando pra vocês aqui o que é flavonoide, você coloca aquilo no Google, você vê que é verdade. Aí você fala assim, deve ser bom. Aí lá embaixo ele coloca outra estratégia pra enganar vocês. Eles colocam assim, autorização da Anvisa, RC, sei lá, 80 não sei quanto, tem um número específico e depois a gente pega. Aí você fala assim, nossa, tem até Anvisa, né? Então, mas o Então que é a deve ser Anvisa? muito bom. Assim, pra quem tá aí, trabalha com qualquer coisa que lida com minimamente o corpo humano, Sim. sei lá, se a pessoa trabalha com gastronomia, trabalha num restaurante, se a pessoa lida com cozinha, Padaria, se lida com uma tudo. padaria, trabalha em qualquer... Vende alimento, né? Arroz, feijão, sei lá, Tem um refrigerante, comércio, qualquer coisa, a pessoa tem que ter uma Anvisa. liberação do que a gente chama de vigilância sanitária, né? E aí a vigilância sanitária ela tem uma liberação da Anvisa. Só que existem liberações diferentes. Vê se vocês concordam comigo, tá? É completamente diferente o grau de cuidado que a gente tem que ter para armazenar um produto, né? Por exemplo, se eu tiver que... Vai servir só de alimento, vai né? servir de alimento que o cara vai comer, vai passar, por exemplo, no suco ácido. Exatamente. E a pessoa vai digerir aquilo. Ou então, por exemplo, eu vou levar o cara para um centro cirúrgico e vou abrir uma barriga do paciente. Ou injetar algum remédio na veia daquele paciente. O grau de cuidado que tem que ter é completamente diferente. Então, o que acontece? Os tipos de liberação são totalmente diferentes. Os tipos de cuidado são totalmente diferentes. Então, o que acontece? Algumas pessoas podem, agindo de má fé, forçar uma liberação, vender como se fosse uma medicação, mas a liberação ser de alimento. Isso, e na hora de você ir lá e reclamar seu direito porque você foi enganado e tudo, o que ele vai jogar? Uai, mas lá estava escrito que a minha liberação da Anvisa era só de alimento. Não era de medicação. Foi você que foi idiota e comprou. Só que daí chega lá, toda a proposta da pessoa é de medicação. Chega lá, você vê que a liberação é só como um alimento. Como alimento. Toma cuidado com isso. Muito cuidado. E leia as linhas pequenininhas. No final, eles sempre colocam embaixo dessa coisa que aquilo ali não é promessa de resultado, porque alimento não dá resultado. Então, ele se livra legalmente para você gastar o dinheiro com ele e depois, se você processar, ele não sofrer nenhuma parte, porque ele esfregou na sua cara, segundo ele, né? Que aquela ali era só um alimento e você estava comprando um pacote de arroz, né? Vamos dizer assim, né? E a culpa é sua se você queria que o pacote de arroz te fizesse ficar Gisele Bündchen, né? Vamos dizer assim. Então, muito cuidado com isso. Então, o que vocês têm que fazer? Você tem que usar a internet inteligentemente. Olhou um negócio, pegou esse negócio da Anvisa, pega lá. Tem RC e tem um número do lado. Anvisa, não sei o que. Pega essa RC, joga no Google. Quando você abrir no Google e você for ler essa RC e tiver escrito alimento, querido, aquilo não faz nada com você, é só um alimento. E outra coisa que é importante, como que a gente foge disso? Como é que você consegue olhar de uma forma crítica para as coisas? Sempre olha de forma crítica, galera, como é que é o tipo de informação que você vai ter. Que é exatamente aquele cuidado que está aparecendo tanto na mídia. Exatamente. A gente tem que ter um olhar crítico para aquilo que a gente recebe de informação. Então, o que acontece? Não achar que tudo é verdadeiro, né? A gente não pode ser inocente também. Se de repente alguém falar assim, não, porque um ET pousou em tal lugar e aconteceu tal coisa. Eu não sei até que ponto um ET vai pousar daqui a um tempo mesmo, mas pode acontecer. vai que, né? Mas sei tem lá, que checar né? a informação primeiro. Mas sempre cheque. E aí, como checar isso? Mesmo informações de educação. Assim, a mídia social tem muita coisa boa. Você consegue difundir informação boa de uma forma fantástica. A gente já teve, por exemplo, aqui no nosso canal, gente que veio até do Canadá vir falar com a gente aqui, com alguns cuidados de varizes, por exemplo.
né? E pra com medo de trombose, né? É. E tudo. Nossa, mas foi Muito legal. fantástico. E o mais legal foi que veio com umas queixas específicas daquela região que é diferente da gente aqui. Sim, com certeza, né? Mas E assim, já falando nisso, né? Vocês estão assistindo, já deixa o like aqui embaixo. é verdade, se E se inscreve você no não canal, a gente sempre segue, esquece de pedir isso. né? Já segue, já se inscreve e manda esse vídeo para aquele seu amigo que sempre acredita em todas as fake news. Pra aquela sua amiga que acreditou no laser que seca vasinho, usando só a luzinha Que vermelha. era só um laser point, né? Tadinha, e que comprou pela Shopee o laser que achou que ia sumir as É, varizes. por R$100 e que assumir tudo e depois aplicou, não aconteceu nada, né? E depois ficou pé da vida porque era só um laser pointer. Só Bom, mas voltando aqui pra vaca morta. Sim. O que acontece? A gente tem que ter ideia de que a rede social ela pode dar muita informação boa, mas que nem em tudo, que nem em qualquer tipo de informação de política, de qualquer coisa, você precisa ter o olhar crítico para isso. E como que na área de saúde a gente consegue fugir disso? Vamos deixar isso bem organizadinho para vocês não caírem mais nessa besteira? Então, a primeira coisa, tentar olhar fontes verdadeiras. Quem que são fontes verdadeiras? Primeiro, você pode usar sociedades reconhecidas. Então, quando a gente está falando da parte médica, Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de O Medicina, CRM, o CREMESP, por exemplo. aqui Sociedade em São Paulo. Brasileira de Cirurgia Vascular, Sociedade Brasileira Cirurgia plástica. de Diabetes. Mas você quer saber, mas eu vou em outra página diferente. Existe um jeito de vocês verem tudo que tem informação médica e aquela informação, ela é verdadeira e ela vai ser checada e alguém vai responder legalmente por aquela informação, tem uma coisa que se chama responsável técnico Isso é uma ou coisa- RT. Em algumas redes fica só RT porque tem poucos caracteres. É. Aí você vê só assim, R.T. Aquilo ali é responsável técnico. Esse responsável técnico é um médico ou uma médica, né? E ela tem que ter duas coisas. Um CRM e um registro de especialista. Isso, que a gente tá? chama de RQ. Então, o que acontece, pessoal? Como é que quando você vê, como é que você define se é confiável aquela informação que você está vendo, a fonte que você está vendo? Isso. Primeira coisa que você tem que analisar, olha a tua fonte, tá? Analisa, olha com critério, olha com carinho. Olha na página, você vai ver o seguinte, toda página, por obrigação do CRM, Sim. do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Federal Federal, de Medicina, tem que ter um responsável técnico. Então, ou vai aparecer o termo RT, ou vai aparecer responsável técnico. E esse responsável técnico, ele tem que ter um registro no CRM. Se ele se apresenta como médico, ele tem que mostrar que ele é médico, né? Sim. E se ele fala de uma especialidade, ele tem que ter um registro de especialista. Que o termo técnico disso, a sigla é RQE. Se vocês olharem qualquer página, inclusive a nossa aqui, Isso, tenha curiosidade de olhar na nossa descrição do canal ou no nosso site, por exemplo. Isso. Todo lugar sério tem um responsável técnico. Sim. E é descrito isso. Isso é uma coisa obrigatória pelo CRFM. Mas aí eles vão falar assim, mas eu posso inventar um número aleatório e soltar isso. Pode, as pessoas são difíceis, Nunca né? duvide. Nunca duvide. Mas aí como é que eu faço pra ter certeza que aquele número é verdadeiro? Aí vem um outro pulo do gato, você vai pesquisar. Você vai fazer o seguinte, como que eu checo se esse RQ é de verdade? O que você vai fazer é o seguinte, por exemplo, pega o meu nome, tá? O meu nome é Afonso César Polimante. O que você vai fazer? Ou pega o número mesmo. Ou pega o né? número, mesmo que 116 tá lá. 971. Ou o seu. Ou um 48700, que é o meu. Então o que a gente vai fazer? Eu quero saber se esse médico é de verdade, se não é algum maluco que tá se identificando como médico. Que já aconteceu aqui no Brasil. Não hein? duvide. Vira Então o que regra. você faz? Você vai no site do Conselho Regional de Medicina do seu estado. Por exemplo, aqui em São Paulo, CREMESP, Isso. se eu não me engano, CREMESP.org.br. É, isso. Né? Entra lá, procure um médico pelo CRM. Você Isso. coloca ou o número do médico ou o nome do médico. Não precisa colocar os dois, tá bom? Um ou outro, porque nem sempre E aí você vai dá ter todas as procurar. informações. Procura o cara lá. Você vai encontrar uma foto, geralmente uma 3x4 bem velha. A minha tá bem velha, com nossa, certeza. A minha Nossa. também. Nossa, Agora, nem putz, agora olhe. tô até com nem receio de olhe. olhar minha foto. Não, não olha não, gente. Não, a minha tá bem mais gorda de gravata. E eu tava sem barba na época. Daí o que acontece? Vai aparecer lá o quê? O número do registro. Segunda coisa, vai aparecer se esse registro está ativo ou não. Se o nome bate com o registro, isso é importante de checar. Isso. Tá? Isso porque isso daí é muito interessante, porque eu já passei por uma situação que
A gente tem o carimbo, tá? Eu não sei se vocês sabem, aquele carimbo, ele não é uma coisa que a gente faz num lugar secreto. A gente faz Você manda fazer o carimbo. num lugar, sei lá, da esquina ali. Geralmente todo é mundo num pode chaveiro. fazer. É, no chaveiro, todo mundo faz. E uma pessoa pegou meu nome, né? Falsificou. E só que ela não foi muito inteligente na hora de copiar o meu CRM. Meu CRM é 148700. Em vez dela copiar, eu tava na residência, muito cansada, eu não tinha muito tempo de pôr a tinta no carimbo. A gente trabalhava altas horas, então acho que eu devo ter batido meio com pouca força, sabe? Então, acho que ficou parecendo um 3, ela copiou 143700, mas copiou meu nome certinho. Mirna Zandonade Maia, colocou médica, não sei o quê, e saiu se autodando vários atestados. A empresa achou estranho, E foi checar. me ligou. Aí eu, nunca atendi, nem vi, mais branca, mais preta, mais amarela, passando Com mal, não bolinha. passando, bolinha vermelha, nunca vi nada. Aí fui na polícia, fiz a denúncia, né? Ela tinha passado, trabalhava no hospital, que eu tava fazendo residência, pegou ali e começou a soltar pra poder não ir trabalhar. Só que pra ela não cair na caixa, ela é inteligente, o que ela fazia? Ela soltava atestado de 13 dias, trabalhava mais 13 dias, trabalhava outro, não sei o que, ia se auto-soltando atestados. Ela foi presa, demitida, né? Infelizmente, por causa disso. Então, aquilo ali, ele pode ser falsificado, tá? Aquele número, ele pode ser falsificado. E a pessoa pode te passar, colocar ali na rede social um número que não existe, ou ela pega um número de uma pessoa boa, uma pessoa de verdade, só que coloca o nome dela, entendeu? Tipo, pega o CRM dele, 116971, e coloca lá outro nome. Pessoa, Zé da Silva. Zé da Silva, não Dino sei o da quê. Silva Sauro. Só que aí você entrou lá no site, você viu o CRM, você viu lá, mas poxa, aqui tá escrito Afonso César Polimante, mas lá na rede social tá escrito José da Silva. Ou pior ainda, coisa que a gente ouviu que aconteceu alguns meses atrás, de ter gente que fez um laudo falsificado para uma coisa meio pública e era de um médico que tinha falecido. Também, que trabalhava vocês com viram psiquiatria. Isso, é verdade. Isso foi recente, foi aqui em São Paulo. Exatamente. Né? Eu não vou citar nomes para não ser derrubado aqui. Exatamente. Mas isso aconteceu de uma forma pública. Sim. E era um médico que tinha morrido não sei quantos anos antes. Coitado. E era um coitado que era um ortopedista que ele não lidava nem com psiquiatria, era uma coisa assim. Era alguma coisa assim. E era um negócio para derrubar algum candidato à eleição. Não vou colocar mais detalhes aqui, porque o nosso interesse aqui é de área de saúde, não é de política. política. Mas é só para vocês entenderem que isso é muito fácil, não tem uma segurança. A gente gostaria que tivesse, entendeu? Então, mas não é tem. muito então, importante. Você tem que checar. Checa as informações. Se você perceber que a informação está muito sensacionalista, resolva de tanto tempo, estão escondendo de você. Quando a coisa é muito gritante, chama atenção. Acho que aqui outro ponto, esse ponto a gente tem que colocar uma aspas bem grande. Toda vez que a promessa é milagrosa, tá bom? Resolva em 10 dias, resolva em 7 dias. A cura, existe cura, tá? Nenhuma doença vascular tem cura. Uma coisa que é importante ter na cabeça, crônicas e degenerativas. Uma coisa que tem que ter na cabeça é o seguinte: medicina é uma arte de meios, não de fins. Exatamente. Tudo pode ter complicação. Exatamente. Se alguém te promete um resultado assim 100%, alguma coisa tá errada. E resultados rápidos, né? Eu sei que hoje a gente tá num mundo que tudo tem que acontecer em um piscar de olhos, mas não existe tratamento em um piscar de olhos. Assim, tá? dá pra fazer muita coisa boa? Dá. Dá pra fazer uma coisa com resultado muito bom? Dá. Mas o mundo não é só um mar de flores. E requer tempo, requer comprometimento, requer outras coisas. Não é assim, Então vamos lá, vamos colocar uma listinha aqui pra gente fechar, eles ficarem legal. Então, primeira coisa, quando entrar na página, tiver uma promessa milagrosa, ou sei lá, na rede estiver rodando promessas milagrosas em pouco tempo, né? Que prometem muita coisa, você já vai acender o alerta. Segundo passo, você vai lá embaixo, checar o quê? O responsável técnico. Não tem nenhum, você já pula esse negócio, nem olha. Tem, você vai no site do confirma Conselho se esse cara existe, Regional se tá certo. de Medicina, confirma se existe, se aquilo tá certo.
confirmei, tá tudo certo. Ah, e tem um negócio lá embaixo que é uma RC da Anvisa, que é um registro da Anvisa. O que eu vou fazer? Checa pra ver se isso é real. Eu vou soltar aquele registro no Google, pesquisa, coloca aquele número lá. RC, sei lá, 2000, não sei o que, barra do ano não sei o que. Leia aquilo, tá escrito alimento, aquilo também é falso. E Não claro, necessariamente falso, mas aquilo é direcionado para comida. isso. Não tem nenhum tipo de resposta para tratamento de doença. Isso. Pelo menos o foco que eles usaram na liberação não foi para tratamento. Isso. E claro, vamos ser pessoas boas para a sociedade. Você achou um negócio assim, denuncie, porque você teve a inteligência de ver aquilo. Não deixe aquilo prejudicar uma pessoa gastando dinheiro, gastando o tempo dela e principalmente gastando a esperança, porque aquilo vende uma esperança de cura e todo mundo pagaria tudo que fosse pela cura. Imagina, por exemplo, a gente está falando de varizes. Imagina uma pessoa que chega e promete tratamento de câncer. Exatamente. E tem vários desses, gente, em 2 minutos. Ah, porque estão mentindo tudo isso, você vai tomar isso daqui, em 2 minutos você nunca mais vai ter câncer. E tem gente que promete isso para venda de encapsulado. Tem, é muito comum. Imagina a pessoa assim, olha, assim, para quem é mais velho, é o 1406 novo. Sim. Né? Vai faltar só a pessoa pegar e competir o descascador de batata com o Smart Chopper, não sei o quê. Ou vamos jogar um jato de areia nesse Porsche e ver se vai resolver. É esse o grau de bizarrice que a gente está vendo. Sim. Então, nós somos pessoas pensantes. A gente tem que disseminar a informação boa, né? Sim. Então, viu uma informação boa e acha que essa informação vai ser boa e vai beneficiar alguém, passa ela para frente. Por exemplo, como evitar cair em fake news. Tá aqui, a gente tá explicando. Sim. Se você sentiu que essa informação vai te ajudar ou vai ajudar aquele teu amigo que tá querendo comprar um encapsulado, passa para ele esse vídeo. Tá? Sim. Ou então, viu uma informação que você achou que é uma bizarrice louca, checa para não cortar uma pessoa que potencialmente pode estar fazendo uma coisa boa, que às vezes parece boa demais. Né? A gente nunca sabe, tem que sempre dar o voto de confiança. Sim, tem que sempre checar. Né? Saber a Mas verdade. checa sempre. Se a coisa começou a ficar estranha, aí checa. Tá esquisito? Aí sim. Se você percebeu que a coisa é estranha e notou coisas erradas, aí sim denuncia. Porque na realidade, quando é feita uma denúncia, não é cortado de vez. Sempre é feita uma análise. Exatamente, e essa pessoa vai ser responsabilizada pelo que aconteceu. Isso. A ponto de não necessariamente responsabilizada para ser punido, mas responsabilizada para comprovar aquilo que ela fala. Exatamente. Né? E se é verdade, ela vai comprovar. Né? E se a coisa tá certa, é justo que ela comprove, mas que faça isso de uma forma ética. Exatamente. E claro, fez todo esse passo a passo que a gente ensinou aqui, ainda ficou na dúvida? Pode mandar direct pra gente, a gente dá uma checada boa pra vocês e já deixa nessa orientação. É mais importante vocês falarem com a gente perdeu tempo ensinando isso do que você perder o seu tempo com uma coisa que não vai ter resultado. Ou pior ainda, piorando a sua saúde, fazendo uma coisa que pode potencialmente te machucar. Sim, porque tem alguns remédios que certas pessoas não podem tomar. Tem algumas coisas que vão prejudicar ainda mais o seu quadro e essa pessoa não fez uma consulta, não sabe do seu quadro geral, pode trazer isso. Então, acho que essa foi a mensagem mais legal de hoje, porque quando a gente faz, né, a gente tem que prestar atenção que pode ter um lado positivo, pode ter um lado negativo. Exatamente. Aqui. Vamos transformar esse vídeo que a gente está fazendo agora, esse podcast, numa corrente do bem. Exatamente. Pega esse vídeo e manda a informação que você acha que tá estranha. Se quiser colocar aqui embaixo. No comentário, a gente vai analisar todos. Olha que bizarrice é essa. Tá aqui, olha o Smart Shopper. Isso, a gente analisa todos. A gente dá uma olhadinha, tá? Tá bom? E manda esse vídeo para aquele teu amigo que tá precisando de uma orientação em relação a vídeos sensacionalistas. Tá bom. Né? Hoje foi bem legal. Foi Semana excelente. que vem tem mais. Com certeza. E não esquece de curtir o canal. Se inscreve. Deixar o like. Tá? Deixa o like aqui. Sim, por favor. E divulga esse vídeo para aquele teu amigo que tá meio na dúvida e que anda acreditando sempre cai muito nessas fake news aí da vida. Beleza? Então, a gente se vê semana que vem. Até mais, pessoal. Até mais.